Olá! Hoje o THE está aqui para falarmos sobre direito de pessoas autistas e suas famílias. E estamos com a doutora Aline Milanês, que é mãe atípica, advogada e uma pessoa que atua muito na causa do autismo e que sempre está conosco também trazendo muitas informações. Tudo bem, Aline? Tudo bem, quero muito agradecer vocês duas pelo convite de estar aqui presente e falar de algo que eu amo muito, né, que é o direito das pessoas autistas. Sim. Quero tirar algumas dúvidas aqui e tentar simplificar, que qual que é o meu objetivo primordial? Simplificar para as famílias, para aquelas mães que precisam ter acesso a esses direitos, e lembrando que a maioria dos direitos não precisa de advogado. Ah, isso é ótimo. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho da tua trajetória, né? E como que você começou a atuar com os direitos dos autistas. Certo. Eu sou advogada já desde 2013, eu tenho meu escritório em Foz do Iguaçu e atualmente também estou com uma filial aqui na cidade de Curitiba. Eu sou especialista na área do direito tributário, na área do direito empresarial, administrativo público e processo civil. No entanto, com o diagnóstico do meu filho Joaquim, que hoje ele vai fazer 7 aninhos, quando ele tinha 2 anos eu peguei o laudo TEA dele. Aí eu comecei a me perguntar quais seriam os seus direitos, né? Porque isso eu sempre falo nas minhas palestras, isso não, a gente não aprende na faculdade, né? Então eu fui me especializando e a partir de então eu tenho palestrado em várias regiões do estado do Paraná, tenho ajudado muitas famílias com relação a simplificar esses direitos. E hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, né? E como que eu falo, atuando realmente para ajudar essas famílias. Sim, sim. Tá, nós recebemos muitas perguntas ali nas páginas do Instituto, né, com relação a IPVA e em relação à restituição de imposto de renda. Você poderia falar um pouquinho sobre isso e também sobre IPVA de pessoas autistas Ai, adultas? perfeito. Gente, olha, sem mentira nenhuma, faz assim todos esses anos que quase que diariamente eu venho falando sobre isso. Tanto que tem no meu Instagram lá vários videozinhos falando a respeito, mas vou explicar aqui para vocês. A isenção de PVA no Paraná, ela funciona da seguinte maneira: o veículo, independente de valor, ele precisa ter só até 155 cavalos, a pessoa autista tem direito à isenção. Mas, onde entra os poréns, vamos citar o exemplo do meu filho. Meu filho ele tem 6 anos, o veículo está no meu nome, eu sempre oriento os pais, não passem nunca o veículo para o nome de uma criança, porque depois vai precisar de uma ação judicial para poder trocar de carro. Então isso é muito mais burocrático e oneroso. Então o que eu oriento? Pega um formulário, esse formulário precisa ser assinado pelo médico com cadastro no SUS, tá? O laudo da criança, ela pode ser de um médico particular ou do SUS. É o formulário para isenção de PVA que precisa ser assinado pelo médico do SUS. O que acontece? Tudo pode ser feito de forma online. Esse formulário ele vai ser assinado, vai ser acompanhado junto com o laudo, com o documento do veículo e com o documento da pessoa autista e do seu responsável, e a isenção vem, certo? E, além disso, tem direito à restituição dos últimos 5 anos, se for o mesmo veículo. Aí muitas pessoas me perguntam, mas doutor, eu peguei o laudo dele hoje, como que eu vou ter esse direito? Não tem problema, o que tem que ter ali o acesso é ao formulário mesmo e o laudo bem explicado, dizendo que o autismo é desde o nascimento, é uma regrinha que a Receita Estadual ela exige. E essa questão do carro é bem importante, porque Total. Se você trocar o carro também, pronto também, né? Tem que ser do mesmo carro 5 anos anteriores. Dos 5 anos anteriores, tá, né? Eu tenho a isenção, daí eu pego com a isenção, eu pego os 5 anos da restituição. Sim. Tudo de forma online, bem simplificado. Com relação ao adulto autista, o que acontece? Aqui no estado do Paraná, infelizmente, eles estão negando por uma regra que a Receita Estadual criou, que o adulto autista, por ter CNH, ele perde o direito à isenção, mas não é bem assim. O que acontece? Eu pego a sua negativa da isenção de PVA na via administrativa, entro na via judicial e o juiz concede, porque é totalmente inconstitucional negar o direito à isenção de PVA para adultos autistas. Então, segue a mesma regra para uma criança, mas quando o adulto é autista e o carro está no nome dele, ele só vai precisar daí demandar judicial com a negativa da Receita Estadual. Tá? Essas são as regras básicas aí, como eu falo, é tudo muito simplificado, a pessoa mesmo pode ir atrás. Com relação ao imposto de renda, nós temos aí uma legislação que vai entrar em vigor com relação à isenção de imposto de renda para autistas e a restituição. No entanto, a gente tem trabalhado ainda com as restituições. O que acontece? Quando nós temos uma pessoa
a autista dependente, quando é criança, a gente coloca na nossa declaração que temos uma pessoa com deficiência. Para todos os efeitos legais, a pessoa autista é uma pessoa com deficiência. Aí eu tenho o direito de colocar todas as despesas, saúde, educação, na minha declaração de imposto de renda. Eu vou ter a celeridade na declaração e também a restituição de 100%, mas eu preciso exemplificar com as notas, com o CPF daquela pessoa autista e tudo que eu estou gastando com ela para ter essa declaração com a restituição de imposto de renda de uma maneira célere, né, e com a restituição de até 100% aí. Tá? É dessa forma que está sendo trabalhado hoje em dia. E tem alguma coisa, a gente viu nas redes sociais, apareceu muito falando sobre a restituição de imposto de renda para pessoas que têm crianças em escolas particulares, né? Alunos em escolas particulares. Tem alguma coisa já definida a respeito disso? Na verdade, assim, está tendo muito sensacionalismo em cima disso. O que existe? Tudo que está no nome da criança autista, no CPF dela, é vinculado à declaração do seu representante legal, ele entra na forma de restituição. É que agora ele vai criar isenção de imposto de renda para quem é autista. Entendeu? Entendi. Então, assim, olha, eu estudo, meu filho mesmo estuda em escola particular, eu pego todas as notas da escola particular dele, com toda a questão da saúde, e coloco na minha declaração. Entendeu? Daí eu já tenho a isenção pela restituição que eu tô tendo, entendeu? Entendi. Lara? Eu queria perguntar, né, nessa questão do imposto de renda, como que funciona para os adultos daí? É a mesma regra. Mesma regra. É a mesma regra. Tudo tem que estar vinculado no teu CPF. Tudo vai estar vinculado com relação a que é saúde, educação. Segue as mesmas regras como se fosse quando uma pessoa não é pessoa com deficiência. O que muda aí, no caso, é a celeridade, porque a nossa declaração, ela entra como prioridade. Então, eu tenho ela mais célere para poder ter a restituição. Entendeu? Entendi. É isso que vai mudar. Tudo tem que estar vinculado no CPF da pessoa, independente se ela é criança ou adulto. Aline, nessa questão dos adultos, né, eu tenho muita dúvida, assim, até falei, gente, a gente tinha que ter uma aula, né, tipo, junto, assim, sei lá, uma terapia para ensinar os autistas adultos tudo que tem que saber da vida, porque eu cheguei na vida adulta, e daí eu fico, gente, socorro, o que eu faço? Caí em golpe, um monte de coisa, né, e uma das questões que aconteceu comigo, e queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, foi porque eu soube que a gente tem prioridade se eu vou entrar com processo, com alguma questão judicial, eu teria uma prioridade sobre isso. E eu solicitei, porque, por conta, né, de não saber nada, caí num golpe quando eu estava me mudando, um prestador de serviço não entregou a obra, e a gente entrou nas pequenas causas, eu pedi a justiça lá, como pessoa com deficiência, e a juíza que avaliou o caso foi extremamente capacitista, disse que justamente por eu mesma ter tratado como profissional e por eu ser psicóloga formada, isso provava que eu tinha capacidade e que eu estava roubando a fila de quem tem deficiência de verdade, como surdo-mudo, usando termos ótimos, e pessoas, enfim, cegas, cadeirantes e tudo mais. Eu fiquei, assim, arrasada, e eles me passaram para outra vara normal lá, sabe? Não, é totalmente discriminatório. Tanto que está na lei, né? No caso, está tendo uma convocação do judiciário para eles entenderem um pouquinho mais sobre isso, porque existe a lei que pessoa autista é pessoa com deficiência e ela tem direito à tramitação processual, sim. Tanto é que quando eu entro com os processos, desde uma criança ou de um adulto, eu já coloco lá prioridade na tramitação e ela é concedida. Só que eu fundamento, talvez faltou fundamentar a questão ali porque a lei existe. Tanto não só na questão da prioridade na tramitação, mas tanto criança como adulto, já pegando o teu gancho aí, ele tem direito à fila preferencial, tem direito a atendimento prioritário em todo e qualquer lugar. Sabe em todo e qualquer lugar que eu digo? Eu digo farmácia, supermercado, posto de saúde, atendimento médico. Quando eu vou consultar meu filho, eu já coloco assim, ó, eu preciso do atendimento prioritário dele. Está na lei. Então, independente se você conseguiu ir até o judiciário, de certa forma, sozinha, não quer dizer que você não tem o direito à prioridade. Você tem sim. É legal estar na legislação, independente se é adulto ou criança. E nesse caso, por exemplo, que aconteceu essa situação, o que eu deveria ter feito? Porque daí eu só deixei, né? Tô esperando. Na verdade, assim, eu não posso te dar uma resposta bem concreta, porque eu não sei o que foi colocado no processo.
tá? Uhum. Mas se existe uma fala discriminatória e que ela foi colocada escrita, existe aí uma retaliação contra essa juíza, entendeu? Mas esse tipo de situação eu só poderia te responder com todos os detalhes assim, quando eu vendo a ação. Contratando um advogado para analisar o caso mesmo. Isso mesmo. Entendi. Tá bom. E sobre a questão, acho que a gente tem uma dúvida grande aí, muitas famílias me procuram, eu não faço ideia também, fica uma confusão, é a questão do tutor, acompanhante terapêutico, professor de apoio, o que é a diferença, qual é o termo certo, como que funciona isso dentro das escolas, porque as famílias chegam aqui pra gente e eu falo, gente, tá aqui o contato da Aline, eu vou passando o teu contato, porque olha, difícil. Mas vamos lá, então a gente tem que esclarecer alguns termos. Tutor, no caso, é quando uma pessoa é responsável legal por uma pessoa, por uma outra pessoa. Então, assim, muitos confundem tutor escolar, na verdade não seria o tutor escolar, seria o professor de apoio ou acompanhante especializado terapêutico. O professor de apoio vai ser aquele professor que vai auxiliar e ajudar principalmente aquela criança, mas isso também vale para os adultos, tá? Na fase acadêmica, pedagógica, e não pode ser estagiário, não está na lei que seja estagiário, precisa ser especializado. Importante. E, dito isso, o acompanhante especializado, no caso, ele vai ser de uma área da saúde, psicóloga, psicopedagoga, até psiquiatra, que ele vai auxiliar aquela criança, aquele adulto, dentro da escola, mas no caso, quem tem que providenciar o AT é a família. O professor de apoio é a escola. Lembrando aqui, bem assim, bem destacado, a escola não pode negar matrícula, a escola não pode cobrar a mais para o professor especializado de apoio e para o acompanhante especializado também. Ela não pode, de forma alguma. Isso inclui também o ensino especializado ali, o PEI, que ele precisa ser feito. Mas antes de tudo isso, o que a gente precisa sempre esclarecer às famílias, que é o que a maioria das mães chegam a mim. O meu filho precisa, parará. Aí eu vou lá ver o laudo, eu falo assim, gente, para toda a questão do direito, o laudo ele tem que ser muito bem feito, para todos os direitos. Eu vou lá e olho assim, independente se é SUS, laudo de SUS ou de particular. Necessita professor de apoio escolar. Para quê? Se não tiver o para quê, esse meu laudo não vai valer de nada. Entendeu? Então eu preciso que os médicos, eles vão ter, primeiramente, aquela criança ou adulto, ele vai ter um acompanhamento com uma equipe multiprofissional, que eles vão montar por que aquela criança precisa de um professor escolar ali de apoio, e um acompanhante especializado, mas o médico, ele precisa explicar no laudo. Se ele não explicar no laudo, semana passada eu rejeitei 2 laudos porque não tinha essa explicação. Primeiro que não tinha o que aquela criança precisava de terapia, quantidade de terapia também não tinha, e tão pouco que aquela criança precisaria de um professor de apoio escolar. Aí eu falei, volta no médico, fala para ele que ele precisa escrever. Nesses casos, os laudos precisam ser pormenorizados, porque a escola ela precisa entender que ele precisa de um professor de apoio escolar, ok, mas precisa entender o para quê, aonde a escola vai atuar, aonde aquele professor escolar de apoio vai atuar. Aí onde entra a equipe multiprofissional que está atendendo aquela criança ou aquele adulto, e mais o laudo médico para esclarecer. Então, tudo começa no laudo, tudo. Deixa eu fazer uma pergunta, que também é bastante dúvida das mães. Vamos supor, meu filho, por exemplo, ele está com 11 anos, na 5ª série, e até hoje as questões foram mais comportamentais do que pedagógicas. A partir desse ano a gente está percebendo que a pedagógica agora está vindo, né, com mais intensidade. Mas e daí, eu quero que você explique essa questão. Por quê? Porque quando questões, se o laudo vier que são questões mais comportamentais e não pedagógicas, vai para a escola, quem é que vai ter, como que vai funcionar isso? Quando existe a questão pedagógica, é o professor de apoio que a escola vai precisar fornecer. Quando tem aquele prejuízo pedagógico, quando ele tem assim, talvez uma deficiência intelectual, ou tem o TDAH, aquele muito forte, assim, que ele não consegue se concentrar, o professor de apoio vai estar ali para aquilo. O acompanhante especializado, ele vai ser, que é o AT, ele vai auxiliar na questão terapêutica.
comportamental. Então, no caso, esse a família vai levar esse acompanhante até a escola. Ela vai fornecer esse acompanhante para a família daquela criança na escola. Nesses casos, entra muito a questão do plano de saúde. Mas as escolas particulares, a maioria não aceita que nós levemos o profissional para dentro da escola. Aí, por isso que existe ação judicial. Ah, então tem que entrar com ação judicial daí, Se porque a eles escola- você geralmente faz não aceitam. Você faz um protocolo, mas tem que ter no laudo. Tá. Tem no laudo o acompanhante especializado, o AT, e o motivo que ele precisa estar no contexto escolar, a escola negando por escrito, não é só fazer um protocolo por escrito, aí você entra na justiça. Para que ela libere, porque o que vai acontecer com relação ao comportamento, muitas vezes vai acontecer casos com relação à agressividade, Isso. com relação àquela criança ou aquele adolescente não conseguir ir ao banheiro ainda, não conseguir fazer sua higiene, então ali onde vai entrar o terapeuta, que não é o professor de apoio. De apoio. Porque muitas Muito pessoas bem. confundem o professor de apoio, gente, é professor de apoio, é para questão pedagógica, terapeuta é outra história. Você é psicólogo, você sabe disso, você não vai atuar na parte pedagógica. Sim. Exato. Não tem como. Não, e essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Porque daí a gente tem lá o professor de apoio, que nem é professor, é estagiário, muitas vezes. A maioria das vezes, né? E daí a gente tem que fazer essa supervisão. Só que a gente não tem a expertise para isso, que é expertise. Exatamente. A gente precisa que seja alguém de psicologia. Isso aí. Quando é comportamento, mas aí não pode entrar. Então é bem confuso, né? Mas acho que a gente conseguiu clarear. Mas existe ação específica para isso. E geralmente a escola fala tutor, todo mundo é o tutor, você veja. E na verdade esse termo... É o professor de apoio escolar. Não, nem se usa para a escola, né? Não. O tutor não vai o se tutor usar. É quando existe um processo de tutela, que você está colocando uma pessoa para gerir a vida daquela outra pessoa que tem incapacidade para os atos da vida civil. Pronto. Sim. É isso. Mais alguma coisa, Lara? Quer dizer, a gente tem um monte, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a questão das universidades. Então, eu tive uma dificuldade bem grande, assim, na inserção no mestrado, por exemplo, né, de interpretação, de conseguir entender o edital, perdi vaga de onde eu queria por conta disso. A gente tem uma dificuldade em relação a isso, a inclusão no ensino superior. E eu consegui lá, brigando, o meu PEI dentro da universidade. Difícil de cumprir, mas consegui. Porém, depois que eu postei que eu estava tendo esse PEI, muita gente me mandou mensagem de autistas adultos que não sabia disso. Né? Então, se você puder clarear um pouquinho pra gente que todos os direitos que as crianças têm, a gente no ensino superior também tem, né? Com certeza tem. Tanto com relação ao professor escolar de apoio, na vida acadêmica é direito sim, ao PEI é direito, está na legislação, a legislação não discrimina, até porque o autista, ele nasce autista, ele morre autista. Sim. É o que a gente sempre explica, é o que eu sempre inicio as minhas palestras, com duas frases. A pessoa autista, para todos os efeitos legais, é uma pessoa considerada com deficiência, PCD. Segundo, ela nasce autista, ela morre autista. Então, os direitos que a gente fala muito que é para criancinha, não é para a vida adulta também. Eu tenho alguns processos de trabalho com relação a universidades. Justamente por isso, porque a universidade tem essa dificuldade do quê? De principalmente trabalhar com a questão de cotas, que vocês cumprem a cota PCD, tá? Tanto para concurso público, né, a questão escolar ali, acadêmica, todinha, a questão PCD, as provas adaptadas, é direito, ao PEI especializado ali, individualizado, tudo bem certinho, é direito sim. Se a universidade não está cumprindo, gente, existe uma ação, que é uma ação que a gente chama, ação de obrigação de fazer com danos morais, contra aquela universidade. Mas é direito sim. Ai, que bom, obrigada. Gente, mas, Aline, nossa, a gente não tem nem como agradecer por todas essas informações que você passou. Com certeza vai chover de pessoas lá perguntando para a gente fazer outras, para ter outros, para saber de mais outros direitos que a família tem, né, e que os autistas têm. E muito obrigada mesmo por fazer parte do THE, que é desse quadro. E eu quero falar também que nós já conversamos com a Aline anteriormente, nós já estamos bolando aí uma cartilha
muito simples, com todos os direitos dos autistas, para os autistas e suas famílias, e logo vai estar nas nossas páginas, e a Aline que vai nos ajudar com todo esse processo. Muito obrigada. Eu que agradeço, e eu acho que a gente ainda falou pouco, porque é uma lista imensa de direitos. Vamos fazer um monte, muito mais. E gostaria que você deixasse também a sua, né, qual que é o seu Instagram, um telefone de contato, para que as pessoas também pudessem te procurar e se tiver alguma dúvida, conversar com você. Como eu falei no início, né, aqui eu tenho orientado muitas famílias, explicando que a maioria dos direitos não precisa de advogado. Meu telefone para contato é o 45, que é o código, né, 991 25 2016, meu Instagram é Aline Milanês ADV, e o Milanês e Moreira Advocacia, que lá tem um monte de videozinho explicando sobre os direitos das pessoas autistas. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.